E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo beleza, tudo jóia? A Bebeto Tramontini trazendo mais uma quarta parte do nosso estudo, dessa nossa palavra sobre fé, uma fé prática, uma fé dinâmica, a fé que produz resultado, a gente entender onde é que a fé está alicerçada. Essa fé está alicerçada em Cristo, no perdão dos nossos pecados, e aí está que Jesus se fez sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, e todas essas coisas acontecem pela fé. Lá no Éden, quando do pecado original, o que aconteceu com Adão? Quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua consciência ficou contaminada, aquilo abriu os olhos e eles começaram a entender aquilo que estava morto na vida deles. Aquilo viveu algo que eles não sabiam até então. Então eles começaram a viver e Deus tinha dado uma sentença: se comerem desse fruto, certamente morrerás. Então Deus deu a sentença para Adão, e essa morte significa separação. E aí houve uma separação de Deus. A partir daí, Deus começa a dar sentenças e promessas, e tudo vai remetendo a Cristo, que viria o Messias, e ele seria, Messias é a palavra em hebraico, Cristo a palavra no grego, e o Cristo é vamos dizer assim, onde todas as coisas se juntam. Todo o Antigo Testamento conduz a Cristo, e o Novo Testamento é a essência. No Antigo Testamento nós temos a sombra, e no Novo Testamento temos a essência, as coisas já cumpridas, as coisas já feitas. E a fé está amparada justamente nessa obra perfeita que Deus fez. Então, nós vamos passar alguns textos bíblicos, né? Hebreus 3:1 fala para a gente fixar os nossos pensamentos em Jesus Cristo. Por quê? Porque com a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fonte dos pensamentos, nós vimos nas primeiras lições, estava na morte, e a morte que levava às trevas e às ansiedades. Então, quando a gente fixa os pensamentos em Jesus e na obra que Jesus fez, nós mudamos a fonte dos pensamentos, são fontes de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então essas coisas vão trazendo resultados de crescimento na nossa vida, e a gente começa a aprender a falar palavras de fé. Vamos ler também agora aqui versículo 7 e 14 do capítulo 3 de Hebreus. Assim como diz o Espírito Santo: se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. O dos seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Na verdade, a forma como Deus tirou com um libertador, e conversando com Deus e trazendo normas, leis, já tinha trazido a lei escrita e trazendo instruções, isso não funcionou. Como Deus queria o quê? Deus queria entrar no coração das pessoas e se tornar lei na forma de amor, e aí sim cumpriria todos os requisitos legais de Deus. Aqui nós temos no versículo 13: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então a posição da nossa confiança é muito importante diante da situação, para que a fé funcione. Porque quando o pecado engana, e tem um engano que a pessoa parece que está certo, tudo isso é uma questão de consciência. E na verdade essa consciência, como a consciência é mudada, ela é purificada pelo sangue de Jesus, e a gente tem acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, e tem toda a questão da renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Logo depois fala, não adianta saber tanto, mas se precisa renovar a mente em cima daquilo que Deus colocou no seu coração. Tem coisas que precisam ser ativadas, e saber, nada contra isso, mas nós precisamos viver a essência de Cristo nas nossas vidas, e isso é ativado pela fé e produz, porque é o amor, a fé ela atua pelo amor, e o amor, atuando nessa fé, vai trazer manifestações vivas, declarando a realidade do céu sobre as coisas aqui da terra.
E eu queria fazer um paralelo com você agora sobre Hebreus capítulo 4 e Hebreus capítulo 11, que vai falar da fé. Então, a carta aos Hebreus começa no capítulo 1, Deus diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se, ele está aguardando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos teus pés. Isso é uma função da igreja, os pés é uma parte do corpo, né? O corpo de Cristo é a igreja. No final, versículo 14, ele diz que os anjos são ministradores para trabalhar a serviço daqueles que iam herdar a salvação. Depois, capítulo 2, versículo 14, diz que Jesus participou da condição humana para nos livrar do medo da morte, né? E aqui nós vamos crescendo em Hebreus, falamos do capítulo 3, aqui no capítulo 4, nós vamos ter aqui, pois as boas novas, vamos ler desde o versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós quanto a eles. Eles é o povo que saiu do Egito. A eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, ouvir a mensagem com fé é tudo. Porque senão, se a mensagem não for ouvida com fé, ela não vai produzir o resultado. Então, aqui a mensagem que Deus queria um reino de sacerdotes, e quando viram, eles já entraram de novo. Por quê? Porque havia um coração idólatra por causa de uma mente escrava. A mente escrava fala da escravidão ao pecado. Hebreus 4:13, pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Então, diga, há um lugar de descanso. Esse lugar de descanso, você descansa em Deus pela confiança, e Deus pode vir descansar em você. Então, aqui está um entendimento. Então, por que eu falei que havia um paralelo? Então, como aqui a carta está falando que a mensagem que os israelitas ouviram depois que saíram do Egito não foi acompanhada de fé, agora nós vamos passando por todo um processo de purificação, de consciência, do sangue de animais, e depois fala do sangue de Cristo, que muito mais vai nos purificar, e vai chegar lá no capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele é recompensador dos que o buscam. Então a fé aqui é extremamente necessária. Então, se a mensagem dos israelitas não teve a fé acompanhada, agora nós temos a fé que foi dada a todos os santos de uma vez por todas. Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Logo antes, no versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, está escrito: a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Não convém que a gente queira saber demais, a gente quer explicação para tudo, e as coisas de Deus não são lógicas, elas são sobrenaturais. Diga, sobrenaturais. Então precisamos ter uma renovação no nosso entendimento, uma renovação na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar. Veja bem, Deus trouxe algumas... diz que Noé foi um apregoeiro de justiça. Noé ficou 100 anos para salvar a sua família, 100 anos construindo uma arca. Isso é um processo, 100 anos. O povo que saiu do Egito ficou 40 anos vagueando no deserto. Das 2-3 milhões de pessoas, segundo os historiadores dizem, que saíram do Egito, 2 deles conseguiram entrar na Terra Prometida, e é um período de 40 anos. Então, Jesus disse: derrubarei esse templo em 3 dias e erguerei ele de novo. O templo era ele, e a ressurreição, pelo poder da ressurreição. Então, a fé está totalmente baseada no poder da ressurreição de Cristo. Noé salvou sua família, 8 pessoas, 2 entraram no Egito, e agora Jesus faz uma obra definitiva. Ele morre pelos nossos pecados, é sepultado, ressuscita ao 3º dia, e ele sobe aos céus e assenta-se ao lado de Deus, e nos assenta nas regiões celestiais com Cristo quando nós cremos. E o mesmo processo nós passamos, e tudo isso pela fé. Agora, quando pecamos, o que acontece?
Aquele que é nascido de Deus não peca. 1 de João capítulo 3 está escrito isso. Agora, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, nós somos justificados em Jesus Cristo. Conforme a profecia lá de Abacuque, Deus fala, o meu justo viverá pela fé. Então agora nós somos justos. E quando nós confessamos o pecado, a injustiça que havia é purificada. E de novo Deus nos vê como justos. Então a justiça também é vista pela fé. A justiça de Deus é algo que é permanente. Deus estabeleceu uma justiça, graças a Deus. Vai de eternidade em eternidade na justiça. Então quando nós somos assim, muitos dizem, não, eu sou justificado. Não, quando eu fiz há 15, 16 anos atrás, eu fiz o exame da OAB, eu fui aprovado no exame da OAB. Agora, por ter sido aprovado no exame da OAB, o que eu digo? Eu sou aprovado? Não, eu digo, eu sou advogado. A mesma coisa, Jesus chega diante de você. Você diz, eu sou justificado. Você não vai ficar dizendo, eu sou justificado, assim como diria, fui aprovado. Eu sou justo. Por quê? Porque o justo viverá pela fé, e a gente vive pela fé naquilo que Deus fez, no sacrifício perfeito que Deus fez. Então Deus nos olha através do Cordeiro perfeito, que habita em nós. O plano de Deus é perfeito. Isso faz parte da loucura da pregação. Não adianta querer entender essas coisas de uma maneira natural. Por quê? Porque a fé é completamente sobrenatural. Aí você declara palavras de fé baseadas em promessas de Deus. Vamos dizer assim, quanto à cura. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e as nossas doenças Ele levou sobre si. Então as nossas Ele levou. Então você não precisa ficar doente. Mas se você tiver alguma manifestação de algum sintoma, pelas suas feridas nós somos sarados. Aí você declara a palavra, manda a doença sair no nome de Jesus. Aí a doença é obrigada a sair. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Porque Deus vai mandar os anjos, Deus vai fazer as coisas sobrenaturais. Só não querem entender como que Deus vai fazer. Porque isso não é lógico, isso é sobrenatural. Diga, a fé é sobrenatural. Então qual é o poder que atua na fé? Para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Então a fé está totalmente. Esse poder, Ele manifestou entre nós, ressuscitando Jesus Cristo de dentre os mortos. Então o poder da ressurreição, sem ressurreição a nossa fé é vã, e voltamos aos antigos pecados. Então a fé perdoa. João capítulo 32, eu vou até abrir. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles dizem assim, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu-lhes, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então a verdade que vos libertará está relacionado à escravidão ao pecado, está totalmente ligado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. E versículo 36, portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você é livre com o filho libertando e pela fé tem o perdão total do pecado, o que acontece? Como falamos lá no início, você tem um espírito livre que manifesta uma fé dinâmica, uma fé atuante, uma fé sobrenatural, que produz resultados e agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 13, diz assim, quem se alimenta de leite, que ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, é inexperto no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os maduros, os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir o bem e o mal. Então a árvore do bem e do mal que contaminou a consciência de Adão, agora, pela maturidade em Cristo, ela vai sendo trocada. E ao invés de buscar o conhecimento, quando Adão teve os olhos abertos e teve medo, vai buscar o conhecimento na fonte que é o Deus vivo. E o Cristo que todas as coisas convergiu nele. O que vai acontecer? À medida que nós cremos no perdão dos pecados e ativamos a fé, nós passamos a ter uma consciência de Deus. E essa consciência de Deus tira fora a consciência de pecado que nos impede de achegar a Deus. Duas coisas acontecem. Eu posso, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu através do véu, isto é, do seu corpo, me achegar a Ele. E outra, eu transmito a vida de Deus
aonde quer que eu vá, se eu tenho consciência de Deus. Graças a Deus, coisa boa, foi um privilégio ter estado com vocês. Breve estaremos lançando novos vídeos. Que Deus te abençoe.